Olá, pessoal, muito bom dia. Estamos de volta. Está começando mais um Tá na Rede aqui na TV Farol. Estamos de volta por quê? Porque ontem foi a nossa estreia e, claro, estamos aqui de volta para mais uma jornada de trabalho aqui na TV Farol, nossa primeira semana aqui na TV. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de ontem e, claro, espero que vocês também queiram que venham outras novidades aqui no Tá na Rede. A gente já está se organizando para isso, mas olha, clima de clássico aqui no Tá na Rede. Amanhã, na abertura da 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, CRB e CSA, jogo às 9h30 da noite. E hoje vamos trazer todos os detalhes, ou pelo menos iniciar os detalhes, falando a respeito desse clássico, porque amanhã também, já adianto para vocês que amanhã no programa também vamos falar do Clássico das Multidões. Mas hoje a gente já vai começar naquele aperitivo, falar sobre desfalques, falar sobre expectativas para esse clássico que abre a rodada. Você deve estar pensando assim, mas Charlene, hoje não teria Sport e Ponte Preta? Pois é, por conta das chuvas, esse jogo foi adiado para a próxima quinta-feira. Então, o jogo que abriria a rodada hoje foi adiado. Então, amanhã, CRB e CSA abrem a 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa eu dar bom dia aos meus companheiros de trabalho que já estão aqui afiados. Eles querem polêmica, querem falar sobre o clássico e, é claro, eu não teria condições de falar sobre esse clássico das multidões sozinha, melhor dizendo. Então vamos lá. Bom dia, meu querido Gabriel Teixeira, do Entretenimento. Pois é, bom dia Charlene, bom dia Veridiano, JP, todo mundo ligadinho aqui na TV Farol, mais uma vez, né? Estamos aqui na TV Farol apresentando aqui sobre o futebol alagoano, esporte alagoano em geral, claro, vem muita novidade ainda por aí, mas agora toda a atenção voltada para o clássico, né? O clássico das multidões, CRB e CSA, após os dois times vencerem, né, na última rodada, chegam aí ao clássico com muita moral, tanto Daniel Paulista quanto o Moza. Claro, Daniel Paulista com mais moral ainda, porque ainda não perdeu, né? Tá com 100% de aproveitamento desde que chegou no Galo. E o Moza tá ali tentando reconquistar, né, a confiança que já teve um dia. Vamos ver como é que os dois times vão chegar pro clássico. Promete muito. Você falou de polêmica, Charlene? Sim. Eu não gosto de polêmica, não. Já vou Não, nem logo um pouquinho. dizendo, eu não sou muito chegado em polêmica, não, Tá tá bom? certo, vou acreditar porque sou sua amiga, mas mais ou menos, mais ou menos. Meu querido professor Rodrigo Veridiano, expectativa para esse clássico de amanhã? Pois é, Charlene. Bom dia a você, a todos os nossos telespectadores, ao JP, ao Gabriel também. O clássico, como você bem disse, que termina agora e também vai começar sendo, né, a abertura dessa jornada, da 10ª jornada ou da 10ª da tábua da classificação, como a gente costuma dizer. E antes de falar, minha solidariedade ao povo recifense, aos pernambucanos, né? Muita gente, infelizmente, né, veio a óbito, muita gente morreu devido às fortes chuvas e, evidentemente, todo o Nordeste e aqui em Alagoas também, pessoal de São Miguel dos Campos que também está assistindo a gente, pessoal em Marechal, Rio Largo, enfim, devido às chuvas. E falando do futebol, o Sport contra a equipe da Ponte passa para quinta-feira. Recebemos a informação da assessoria de comunicação da Ponte Preta, através do nosso Tiago, que a Ponte Preta ainda não havia viajado para a cidade de Recife. Vai fazer um trabalho até quarta-feira e depois viaja para a capital pernambucana. E aqui, na nossa cidade, temos o derby também entre CRB e CSA, com o mando de campo do CRB, ingressos sendo vendidos a todo vapor, um bom número de ingressos já vendidos e a expectativa que seja um grande clássico. Diferente do ano passado, onde a maioria terminou empatado no 0-0, que é o placar que ninguém gosta no futebol, os jogos desse ano pelo estadual, pelo campeonato alagoano, aliás, decisivos. E nós esperamos que o clássico dessa quarta-feira, 21h30, no estádio Rei Pelé, seja repleto de emoções, repleto de gols também, e o Na Rede vai estar lá contando tudo para vocês. Aliás, o jogo do Sport, que seria hoje, passa para quinta-feira e o Na Rede, mesmo assim, vai transmitir. Não é isso, Charlene Araújo? Exatamente, a gente já tinha falado dessa transferência e falando também que o clássico, né, vai ser justamente a abertura da nossa 10ª rodada da Série B. E aí, JP, bom dia. Expectativa também para esse clássico. Daqui a pouquinho eu vou apertar um pouquinho, né? Você fica ali tentando fugir das polêmicas, mas eu quero saber as suas opiniões e expectativas para esse jogo de amanhã.
Bom dia, Charlene. Bom dia a todos. Né? O quinto clássico na temporada. Né? As equipes já se enfrentaram pela Copa do Nordeste, pelo Alagoano, né? Em 3 oportunidades. Então é o quinto clássico na temporada. Um CRB que chega bem mais leve, né? Teve a mudança do treinador. Chegou o Daniel Paulista, que está, como o Gabriel comentou, 100% de aproveitamento. E um CRB que venceu nessa nona rodada, mas chega pressionado ainda. Né? Venceu o Novo Horizontino, não teve um bom desempenho realmente em campo. O primeiro tempo foi bem, mas a parte criativa, a gente vai debater isso hoje, tá muito deficitária, né? Tá com muita deficiência, muita limitação. Não vai contar com o Gabriel. O CRB também vai ter alguns desfalques, principalmente no setor defensivo. Isso a gente vai debater muito hoje, Charlene. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos apresentar para vocês também a tabela dessa 10ª rodada. Enfim, e olha, lembrando a vocês, tá, que esse programa aqui também fica disponível no nosso YouTube e na rede oficial, que vocês podem procurar no YouTube. Você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, porque o que acontece? A gente tem o programa aqui na TV, mas as nossas transmissões são lá pelo YouTube. Então, se você quiser acompanhar a equipe do Na Rede, quiser continuar seguindo o nosso trabalho, vai lá para o YouTube e também dá uma passadinha nas nossas outras redes sociais. Passa no Instagram, @estamosnarede, segue a gente por lá também. E olha o nosso portal, portalnarede.com.br, onde também temos informações não só de esportes, mas do jornalismo em geral, falando sobre essa situação do estado de Pernambuco, também sobre Alagoas, Brasil, mundo, enfim. Você pode dar uma passadinha no nosso portal também, tá bom, galera? Mas, como eu falei no início do programa, o nosso clima aqui já é de clássico, clássico das multidões, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E eu já pergunto para você, Gabriel, quem é que chega mais inteiro para esse clássico de amanhã? É uma pergunta difícil, viu, Você não Charlene? falou gostava de polêmica? Você não Quero gosta ver de Eu agora. polêmica? falei que não Vamos lá. gostava. Quero Esse ver é o agora. problema. Quero ver Quer ficar em agora. cima Já do querem meu, me JP? colocar aqui numa Se situação vira. difícil. É o seguinte, olha só, na minha... Gagueje não. Não, Não, exatamente. na Gaguejo minha não. visão, eu acho o CSA, pelo fato do time estar aí, já se conhecer há muito tempo, o Moza trabalhar há muito tempo no time, tem uma tendência a, digamos, lidar melhor com os desfalques, né? No caso, o Gabriel está fora do jogo de quarta-feira. Do outro lado tem o CRB sem Gilvan e sem Romão. E se a gente for analisar, o Romão fez uma ótima partida contra o Sport, fez uma boa partida também contra o time do Londrina. Então, o time do CRB sofre mais com os desfalques do que o time do CSA. Claro que o Gabriel é o cérebro do time, mas, que por sinal, o Gabriel, né, nome bem sugestivo para Sim, craque, né? Mas sei, enfim, tá, fale, mas... o time do CSA, na minha visão, acaba sofrendo menos do que o time do CRB. Vendo por esse lado, acredito que o CSA chegue aí mais inteiro pro Clássico das Multidões. Tá certo, meu querido professor Rodrigo Veridiano. O CRB jogou na semana passada, na última quarta-feira. Enfim, teve um tempo maior de preparação. O CSA jogou no sábado passado, um tempo menor. Isso define uma melhor estratégia para as duas equipes? Pode influir, não pode influir? Como é que funciona? Eu vou pegar o gancho do seu final e do que disse o Gabriel, que até eu concordo. Só o CSA tem mais conjunto, tem um técnico que conhece o elenco, que vem junto há mais tempo, mas fez muitas mudanças no time. Mudou o time bastante, recuperou aí o RR, o Rodrigo Rodrigues, que inclusive recuperou a posição, ainda fez gol. Não vai ter o Gabriel, mas alguém à altura para substituir o Gabriel é muito difícil para ele encontrar. Porém, do lado do CRB, não tem ninguém à altura para substituir o Romão, né? A não ser que ele improvise, porque eu não enxergo o Brian como um lateral substituto. Inclusive, torcedores pedindo, pelo amor de Deus, Daniel Paulista, não coloque o Brian no jogo, pois já pensou Brian e Reginaldo, né? Um na direita e outro na esquerda, e 2 grandes desfalques, não só o Romão, como aí o jogador Gilvan, que é zagueiro. Mas mesmo assim, o CSA com conjunto, mais tempo, mas o Moza mudou bastante a equipe. E o CRB vindo de 2 vitórias, de 2 adversários difíceis, eu aposto no empate. Nesse jogo, empate com gols entre CRB e CSA. Tá certo, o Veridiano já deu a opinião dele. E o nosso querido JP, o que é que você acha? Como vai ser a estratégia de Mozart e de Daniel Paulista para esse jogo de amanhã, hein, JP? É um CRB que na última rodada colocou 3 zagueiros, né? O Daniel Paulista terminou fazendo essa grande modificação para dar uma... Funcionou mais com o CRB do que com o CSA?
Foi estilo diferente, né? Na verdade, para a proposta de jogo de cada adversário, no caso para o CSA enfrentando o Novo Horizontino e um CRB enfrentando ali a equipe do Sport, foram objetivos diferentes, né? As duas equipes queriam, né? Os dois treinadores tinham o objetivo de liberar muitos laterais e tiveram sucesso nisso. Só que eu não acho que o Moza vai colocar 3 zagueiros contra o CRB. O CSA teve que impor por jogar em casa. O CRB esperou mais, né? Porque jogou fora. Foram características diferentes com ali a base dos 3 zagueiros, tanto no CSA como no CRB, olhando a 9ª rodada. Mas se a gente olha o modo como o CSA joga, né? Que é essa posse de bola no campo defensivo, tendo que ter uma qualidade na saída de jogo, eu acho que a presença dos 2 laterais, no caso, colocando 2 zagueiros e os laterais um pouco mais recuados para dar essa qualidade na saída de jogo é mais interessante do que colocar 3 zagueiros, até porque o CRB vai avançar a marcação. Não vai ser um CSA contra o Novo Horizontino, que o Novo Horizontino marcava totalmente ali no meio de campo para trás. O CRB deve fazer uma marcação mais em cima, né, já na saída de jogo do CSA, para tentar fazer com que o CSA tente rifar essa bola, né? Faça com que o CSA rife mais essa bola e entregue a bola para o CRB. E aí eu acho que o Mozart tende a colocar 2 zagueiros, né? Claro, a gente está tentando fazer uma previsão aqui, mas eu acho que o Mozart vai com 2 zagueiros, recua um pouco mais os laterais, né? Coloca provavelmente o Hernandes na esquerda, o Lucas Marques na direita, e aí tem um pouco mais de qualidade nessa saída de jogo, né? Claro que ele vai ter que colocar ali no meio de campo também alguma qualidade a mais. Sobre o meio de campo do CSA, né? Daqui a pouco falar um pouco sobre o CRB, mas o meio de campo do CSA não contém o Gabriel. Mas o Gabriel já não é mais aquele jogador tão importante como foi na temporada passada. Eu concordo com o Gabriel e com o Veri, quando eles falam que Romão e o Gilvan devem fazer mais falta em relação ao desfalque do Gabriel. Porque o CSA pode usar ali, por exemplo, colocar o Giovani e o Giva e o Lourenço mais avançado, né? 3 jogadores no meio de campo, faz aquela linha de 4. Acredito que o CSA vai no 4-3-3. E o CRB, eu acho que tende a ir com 3 zagueiros, né? Pelo que o Daniel Paulista falou após o jogo, acredito que o CRB vai com os 3 zagueiros para dar suporte na defesa e também para liberar os laterais. É complicado, né? Na esquerda sem Romão, e aí eu acredito mais fácil improvisar o Reginaldo ou o Prata na esquerda e colocar o Reginaldo da direita, né? Acho muito difícil o Brian para esse jogo da quarta-feira, Charlene. Tá certo, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai seguir falando aqui sobre Centro Esportivo Alagoano. Tudo bem, o mando de campo amanhã é do CRB, mas o CSA jogou no sábado, tá um pouquinho mais recente, a gente tem, né, mais alguns detalhes para discutir. Meu querido Gabriel Teixeira, como é que você acha que vai ser essa preparação do CSA? Menos tempo, né? O Mozart ali, será que está bambeando ou não na posição dele? O resultado do clássico pode influir ou não na permanência dele no clube? Eu já quero que você trace rapidamente esse panorama e depois vai com a sua avaliação. Certinho, então. O time do CSA, apesar de ter jogado sábado e já vai jogar amanhã, conta com o fato de que, né, joga dentro de casa e depois fora, uma partida dentro e depois fora, mas quarta-feira joga, digamos, não digo em casa porque a maioria da torcida é do CRB, mas não precisa viajar, não vai fazer uma viagem muito longa, então isso acaba não atrapalhando muito ali o esquema. Aliás, até favorece o CSA, que jogou em casa, joga praticamente em Maceió novamente e depois já joga aí 3 partidas em sequência aqui em Maceió. Então é um fator interessante para o CSA. E trazendo aí um detalhe, um ponto importante, que por sinal já peço aí, daqui a pouco a gente vai trazer a coletiva do Rodrigo Rodrigues, né, o atleta do CSA que fez gol depois de um tempo já até sem jogar, ficou um tempo fora, né, o Bruno Mezenga sendo optado, às vezes até o Dalberto jogando ali como um camisa 9, e aí depois das más atuações do Bruno Mezenga e do Dalberto, o Moza olhou e falou, rapaz, é melhor chamar o cara de novo, e fez o gol de pênalti, mas foi gol, é o que importa, né, e aí dá mais confiança. Então, vamos acompanhar um trechinho aí da coletiva do Rodrigo Rodrigues com relação ao clássico de quarta-feira. Claro, também falando sobre o jogo do Novo Horizontino. Quarta-feira mais conhecida como amanhã. Como amanhã, exatamente. Rodrigo Rodrigues. Rodrigo Veridiano na rede oficial. Queria que você falasse sobre o momento que você está vivendo, a reconquista da titularidade e o gol que você fez no último jogo. É um momento de tomada de confiança, de bons jogos. Nesse jogo, tomada dos gols. E agora é trabalhar para manter, buscar cada vez mais melhorar,
e dar continuidade para a gente começar a subir mais ainda na tabela. Taina Mello, Vavel Brasil. Rodrigo, você balançou as redes já no clássico contra o CRB esse ano e voltou a marcar na última rodada. Com esses fatos, a tua confiança aumenta para ter um bom desempenho, no jogo contra o CRB nessa quarta? O clássico sempre dá uma motivada a mais, sempre nos instiga mais, aumenta a nossa confiança, aumenta a nossa vontade. E acredito que isso com certeza vai nos ajudar a fazer um bom jogo no clássico. Nelson André, Maceió 1020. Rodrigo, a vitória contra o Novo Horizontino dá mais tranquilidade para o CSA para vir para esse jogo, esse clássico na próxima quarta-feira? Pelo momento sim, a gente estava precisando muito de uma vitória. Graças a Deus conseguimos. Isso dá uma retomada na confiança, nas vitórias, na possibilidade de sempre ficar pontuando, de conquistar 3 pontos. E agora é cada vez mais buscar isso. Cada jogo é um jogo, vamos ter isso em mente. E que o clássico é importante e que se vier os 3 pontos vai ser muito importante também. Foi o 12º gol seu da temporada, primeiro do Brasileiro, segundo de pênalti, né? Terceiro, eu acho. Terceiro ou segundo, algo assim, né? Mas está muito próximo desse número. Na bola parada, os momentos difíceis que você vai encontrar durante o campeonato. A bola parada hoje em dia decide muitos jogos, muitos mesmo. A gente sabia da importância que tínhamos que ser mais efetivos na bola parada, tanto de pênalti, tanto de escanteio, cobrança de falta, o que fosse. Sabíamos que tinha que melhorar nessa parte e o resultado foram 2 gols assim nesse jogo. Vamos buscar melhorar nessa parte de fazer o gol em bola rolando, bola parada. Acredito que um equilíbrio disso, aproveitando bem as oportunidades, o importante vai estar sendo fazer o gol. Mas... Pois é, tá aí então o Rodrigo Rodrigues falando um pouco, né, sobre essa questão do clássico de amanhã, né? O time do CSA vai mais confiante, eu diria, e principalmente ele, né? Depois de uma sequência fora, volta e já marcando o gol. É uma sequência interessante, né, JP? É algo que a gente falou no programa de ontem, né? A gente citou que jogadores que estão ali brigando pela posição, o Bruno Mezenga ganhou muita oportunidade, né? O próprio Dalberto também, não estão correspondendo, né? Ganharam várias chances e aí tem esse retorno do RR, né? RR que foi muito bem no primeiro trimestre, mas teve uma grande queda de rendimento. Mas se a gente observa ali quem está disputando a posição, eu acho que no momento, né, é a melhor opção, né, para entrar no clássico. Vamos ver se o torcedor, né, vai fazer as pazes aí com o Rodrigo Rodrigues, né, que teve algumas situações polêmicas, está tentando reconquistar a confiança da torcida, enfim, a simpatia também. Confiança não, porque ele está fazendo o trabalho dele, agora a simpatia do torcedor, né, para reconquistar. Vamos ver. E aí, JP, né? A gente ouviu aí o Rodrigo Rodrigues, tem essa questão da confiança, mas nessa preparação aí, né? O CSA, ele pode ter algum trunfo além do RR? Então, é o que eu citei há pouco. Eu acho que a configuração do CSA deve ter a linha de 4 atrás, os 2 zagueiros, os 2 laterais, diferente de que foi contra o Novo Horizontino. O meio de campo, Giva Santos, o Giovani e o Lourenço, que é o que eu vou pedir para o estagiário colocar, né? A coletiva do Lourenço, aí o que ele falou, jogador que foi muito importante na temporada passada para o acesso do Avaí e agora está fazendo parte do elenco do CSA. Rodrigo Veridiano, na rede oficial. Depois de um começo turbulento, o que você espera dessa sequência e também do clássico, que no caso você acabou de responder? Não, uma sequência boa que a gente tem pela frente, dentro de casa, assim, praticamente, né? O jogo vai ser no Rei Pelé, onde a gente já está acostumado a jogar. Então, a gente está preparado, motivado e espera subir cada vez mais na tabela e chegar onde a gente necessita de chegar ali. Gabriel Teixeira, programa Tá na Rede. Lourenço, no último jogo, você e Gabriel fizeram uma atuação polivalente, ajudando na construção das jogadas e na marcação. Você acredita que pode cumprir essa função em outros jogos, como no Clássico agora de quarta-feira? Com certeza. A gente está preparado, tá motivado, a gente treina para isso, treina para cumprir o que o professor precisa ali. Então, se o professor optar de novo para jogar naquela posição, vou tentar dar o máximo ali. Lourenço, um abraço para você.
seu primeiro clássico, né? Qual é a sua expectativa? E gostaria que você falasse um pouco, relembrasse a história dos jogos que você teve com clássicos. Normalmente o jogador tem ação do time, ele dá velocidade, né? Ele dá cadência ao jogo. Você é um cara de criatividade, um cara finalizador, está sempre rodando ali, pegando um rebote, como aconteceu no gol contra o Sport. Quem que tem essa característica? Você, por exemplo, seria essa peça, o Ian Rolim, tem se treinado isso em algumas atividades aqui no clube. Como é que você vê esse momento? Pesa muito essa ausência do Gabriel? Com certeza, um jogador importante para o grupo, um jogador que a gente sabe da qualidade dele, um jogador que quem tem o Gabriel no time, quando perde assim, vai sentir uma falta. Mas nosso grupo é bem preparado para isso. Eu acho que tanto o Ian Rolim, tanto o Giovani que entrar, outros jogadores que entrar vão estar preparados para dar conta do recado. Se tem desfalque aqui, tem desfalque do lado de lá também. Guilherme Romão e Gilvan, uma dupla importante para o time do CRB, vão desfalcar o time. Como é que vocês vão aproveitar essa oportunidade? E como vocês estão se preparando, observando o adversário? Você já conseguiu ver algum jogo do CRB? Acredito que não. Eu não tenho que olhar a equipe deles, eu tenho que olhar a nossa equipe, né? No jeito que a gente vai entrar em campo. Então, eu estou bem tranquilo com quem vier do lado de lá. A gente sabe que a gente tem que estar preparado para tudo. CSA é só evolução a partir de agora, a fase mais tensa da competição, do declínio, que normalmente acontece, já passou, você acredita que agora o time vai realmente manter essa boa fase com novas vitórias, apesar de ser um clássico? Acredito que sim, a gente estava jogando bem, a gente estava criando muito, hoje a vitória veio, uma vitória complicada também, que no finalzinho a gente tomou um gol, mas a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é longo, vai ter altos, vai ter momentos de baixa, mas a gente espera estar focado, estar preparado para que esses momentos de baixa não aconteçam mais. Aí, né, a coletiva do Lourenço, jogador que deve, né, fazer o primeiro clássico dele amanhã pelo CSA, jogador que foi muito importante na campanha do Avaí de acesso, agora acompanha o CSA, como eu disse, e com a saída do Gabriel, do salto do Gabriel, ele vai ter realmente essa função de 10, né, de armador para a equipe. Setor criativo, que ele disse que estava criando muitas situações, mas, na minha visão, ainda precisa melhorar muito, né? Na sequência, ele precisa evoluir muito aí para ajudar o CSA a crescer na temporada. Tá certo, aí a opinião do nosso JP, vocês ouviram, né? Viram também o Lourenço, viram também o Rodrigo Rodrigues. E olha, no próximo bloco, a gente vai ouvir os cérebros das duas equipes. Vamos ouvir o Mozart e também o Daniel Paulista. Já vou avisando para vocês, anota na agenda. Você que está chegando agora aqui na TV Farol, o Tá na Rede vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, tá bom? E vocês também podem encontrar a gente no YouTube. Estamos na rede oficial. É isso mesmo? Não, na rede oficial. Na rede oficial. Charlene se atrapalhou agora. Estamos na rede no Instagram. @estamos na rede no Instagram. E vocês também podem ver o nosso portal, portalnarede.com.br. Ou seja, na rede está aí, né? Tá em várias redes, né? Rede de comunicação, a gente tá. E também estamos aqui na TV Farol. Hoje é o nosso segundo dia, nosso segundo programa. Estamos muito felizes aqui com vocês. Vamos a um breve intervalo comercial. Na volta, a gente segue falando nesse clima de clássico, mas agora tentando saber o que é que passa na cabeça dos treinadores. Aí vem um debate legal e eu, se fosse você, não perderia. Até já. É o governo do estado mudando Maceió. Veja como é belo o Parque Linear de Maceió, feito pelo governo de Alagoas na Grota do Cigano. Mais que um parque. É uma grande mudança em toda a comunidade, através do Vida Nova nas Grotas. O parque tem bicicletário, quadras, academia e toda a estrutura para as crianças e para os mais de 40 mil moradores da região. Governo de Alagoas. É o governo do estado mudando Maceió.
A Fabão Seminovos está de casa nova. Estamos mais modernos, com novas instalações, uma recepção aconchegante e, claro, muitas opções de marcas e modelos só esperando para você escolher o seu seminovo. A roupa é nova, mas tem certas coisas que não mudam. A Fabão Seminovos continua sendo sinônimo de credibilidade no mercado. Continuamos oferecendo taxas diferenciadas e opções de financiamento exclusivas. E tem mais! Aqui você escolhe o seu seminovo e pode pagar em até 36 vezes no cartão de crédito. Fazer uma visita. Fabão Seminovos, uma nova loja cheia de novidades para você. Estamos de volta aqui com o Tá na Rede nesta terça-feira, dia 31 de maio de 2022. Expectativa para o Clássico das Multidões, que vai abrir a 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro amanhã. A rodada seria aberta hoje, mas por conta das chuvas lá no estado de Pernambuco, a CBF transferiu o jogo para a próxima quinta-feira, ou seja, Sport e Ponte Preta vão se enfrentar na quinta-feira lá na Arena Pernambuco. Então, por conta disso, CRB e CSA vão abrir a 10ª rodada. O jogo vai ser amanhã, às 9h30 da noite. Eu já faço o convite, inclusive, para que vocês possam acompanhar a nossa jornada esportiva ao vivo lá no YouTube, tá? A gente começa umas 7 horas, 7h30 mais ou menos, com o pré-jogo, trazendo todas as informações para o Clássico. E aí depois vocês seguem acompanhando a nossa transmissão com o Mostra Pra Mim. Depois, no intervalo, a gente tem os melhores momentos, ou seja, vai para lá, para o YouTube, na rede oficial, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações. Sempre que a gente estiver ao vivo no YouTube, vocês vão ser notificados, vão ficar sabendo, vão acompanhar o nosso trabalho. E claro, de segunda a sexta aqui na TV Farol, a partir das 11 da manhã, dá uma passadinha também no nosso Instagram, @estamosnarede, e olha o nosso portal, portalnarede.com.br. Clima de clássico. E aí a gente tem a expectativa, né? O Clássico das Multidões é uma situação em que as duas equipes estão fora da zona de rebaixamento, mas a depender também da situação da rodada, alguém pode voltar ali para aquela zona incômoda que ninguém quer permanecer, mas no fim das contas, no final do campeonato, alguém tem que ir embora, né? Mas meu querido Rodrigo Veridiano, o Moza, será que ele tomou um susto mesmo quando ele ficou sabendo que não teria o Gabriel para esse jogo de amanhã? Ou foi estratégia? Ele queria mostrar ali uma certa tranquilidade com a equipe que ele tem? Pois é, claro que sabia, né? O CSA tem um supervisor muito competente, que é o nosso Francisco José, que é o Chiquinho também, tão competente quanto o Marcos Lima Verde pelo lado do Clube de Regatas Brasil. E, inclusive, eu considero a primeira passagem do Moza no CSA mais eficiente. Depois, Cruzeiro, né, Chapecoense, e aí os insucessos. Inclusive, esses 2 jogos que o estagiário está colocando aí na tela, da decisão do campeonato alagoano, né? Tanto o primeiro, comando de campo do CRB, quanto o segundo, que o CRB eliminou o rival, o CSA, e foi para a final diante da equipe do Asa. E a torcida meio na bronca, né? Com o Moza ainda, ele mesmo, né, nos pronunciamentos diz, mas técnico no Brasil é assim mesmo, mas ficou um tanto quanto assustado, mas porque não lembrava, né, do terceiro cartão amarelo. 6 jogadores do CSA pendurados, inclusive 5 titulares, e apenas o Gabriel, para o lado do CSA, levou o cartão amarelo. E o Moza, além de ter ficado surpreso, fala sim do clássico e que não estava pensando ainda no CRB, claro, quando enfrentou a equipe do Novo Horizontino. O comandante azulino fala o quanto vai ser difícil mais um jogo e o estagiário coloca na tela. Do CSA não ter o Gabriel no próximo jogo. Eu nem sabia o Gabriel. Terceiro, né? Nem sabia.
Notícia ruim você me deu agora. Mas vamos lá. A partir de amanhã eu penso quem vai ser o substituto. Por falar nisso, né? Gabriel fora, mas possivelmente tem a volta do Erley. E aí a gente também tem com relação ao Oswaldo, que pode ser um jogador, uma opção para você. Levando em consideração isso, e o jogo ser contra o CRB, esse sistema que você utilizou hoje, deve se repetir na quarta-feira? Não, mas você está fazendo o seu trabalho, você está tentando, né? Mas eu não vou te responder. Não, tô brincando. Cada jogo ele pede um sistema diferente, assim, né? E características até de jogadores, né? Eu nem sabia que o Gabriel estava assim, você fica tão focado que daí eu vi que o Gabriel tomou amarelo, mas não lembrava que ele estava pendurado. O CRB também vem jogando no 3-4-3, né? Pelo menos jogou contra o Sport dessa forma, assim, né? Então eu posso adotar o 3-4-3 para espelhar, e aí vai ser um jogo de muito duelo, né? 3-4-3 contra 3-4-3 se torna um jogo de bastante confronto, assim, né? Mas vamos ver, eu quero ver a maneira que o L vai progredir, a maneira que o Oswaldo vai progredir. Você tem uma informação que eu ainda não tenho, né? A questão da volta do L e do Oswaldo, eu particularmente ainda não tenho essa informação. Possivelmente. Essa informação eu ainda não tenho. E a partir de amanhã nós vamos começar a pensar no CRB. Estratégia importante para cada jogo. Eu já vinha pensando em mudar o sistema bem antes, né, desses resultados, só não mudei porque eu não tinha tempo para treinar. E futebol é treinamento, né? Futebol não se resolve no vídeo, o vídeo é só uma ferramenta, e eu só tinha o vídeo para melhorar meu time. Com 9 dias você consegue mudar o sistema. Tanto é que, na minha opinião, nós somos bem efetivos jogando com 3 zagueiros, porque no Brasil tem a cultura que 3 zagueiros é defensivo. Então, se vocês pegarem os números, e eu não sou um cara que trago números para coletivo, mas se vocês pegarem os números do primeiro tempo, nós tivemos por baixo 60% a 65% do controle do jogo, com 3 zagueiros. E teoricamente, no Brasil, é um jogo bem defensivo. Se você for, caramba, o cara está jogando com 3 zagueiros, porra, é retranqueiro. Nós tivemos 65% do controle do jogo, com 3 zagueiros. Então, é importante que o ambiente de futebol comece a analisar um pouquinho melhor. Começa a analisar de maneira mais profunda. É óbvio que nós trabalhamos e estudamos para isso, né? Mas é importante que essa informação chegue para todo mundo. E aí não é só o resultado que vai ser avaliado, mesmo eu entendendo que o único é só o resultado que vale. Para mim é natural isso. Aí o Moser, o técnico do CSA, até tentamos, né, extrair mais informações do técnico azulino, mas quando era jogador, era naquela posição aí meio campo, conseguia reter aí os adversários e conseguiu reter também a pergunta dos repórteres. Mas tá valendo. Clássico é clássico, evidentemente, sem favoritos, e o Moza vai tentar armar a sua equipe, sabendo que não vai contar aí com o Gabriel. A gente só espera que o técnico tão contestado pela torcida, indagado pela imprensa, e que está, Charlene Araújo, prestigiado pelo Felipe Gimenez, novo diretor de futebol, e evidentemente prestigiado pela direção azulina. Tá certo, aí a gente ouviu o Mozart, né? Não sei se ele realmente ficou surpreso porque não sabia que o Gabriel não ia jogar. Não lembrava. Tu acha, Veridiano? Na minha identidade tem dizendo que eu não nasci ontem não, viu? Não sei não. Acho que o Mozart fez ali uma jogada de marketing, queria emplacar alguma situação, porque não tem como o treinador não saber qual é o elenco que ele tem à disposição. Mas, enfim, é um bom treinador, é um cara que sabe observar todas as situações, deve estar, sim, com uma estratégia em mente para tentar surpreender o CRB no estádio Rei Pelé. E aí, JP, a gente está falando dessa situação, né? Da surpresa do Mozart em não ter o Gabriel. O CSA depende exclusivamente do Gabriel? Amanhã pode sentir muito essa ausência? Foi a minha pergunta de ontem, né? Vai fazer muita falta ou só falta o Gabriel? Se fosse o Gabriel que estava atuando na temporada passada, inclusive é diferente o modo como o Gabriel joga da temporada passada para essa temporada, no caso, né? Na temporada passada ele jogou até como um atacante de lado, né? Um segundo atacante, um meia mais liberado ali, um meia mais avançado. Nessa temporada ele começou um pouco mais recuado. Nos últimos jogos, o Mozart viu que talvez ele poderia render um pouco mais avançado, que é o que eu acho, né, que o Gabriel pode fazer a mais, né, naquele último terço. Mas mesmo assim não é o mesmo jogador, né, que tinha boas atuações, que era destaque, que tinha uma regularidade positiva dentro do elenco do CSA.
É aquilo que eu comentei. Acho que os desfalques do CRB farão mais falta, né? O Romão e o Gilvan devem fazer mais falta. Acho que o Lourenço é um setor que está muito limitado, né, no CSA, né? A questão da criação. Você tem ali o Giovani, o Giva Santos, o Lourenço, o Ian Rolim, que estão à disposição, mas são jogadores que também a gente não vê claro, podem queimar a língua, mas são jogadores que a gente não tiveram uma atuação de destaque ainda nessa temporada. Acho que o Lourenço tende a render mais, né? Claro, com uma certa sequência, com a frequência nos jogos, que está tendo, que está ganhando. Mas acho que é um setor que o CSA depende muito, que está frágil ainda, mas a falta do Gabriel, não sei se vai pesar tanto como pesaria no ano passado, Charlene. Tá certo, agora vamos mudar de lado. Falamos do Centro Esportivo Alagoano. Agora o Clube de Regatas Brasil jogou na semana passada, né? O jogo teria sido na terça, se não houvesse aquele problema das chuvas que ainda está persistindo em Pernambuco. O jogo foi transferido para quarta, o CRB venceu o Sport. Na verdade, de segunda para terça, né? De segunda para terça, verdade. Eu que me atrapalhei aqui com os dias da semana. Teria sido na segunda, aí foi transferido para terça. Enfim, CRB venceu o Sport, ficou com mais de uma semana para se preparar para essa rodada, o jogo de amanhã contra o CSA, 9h30 da noite, no estádio Rei Pelé. E aí, né, o Daniel Paulista, seu segundo jogo, sua segunda vitória, porém, também tem desfalques para esse jogo de amanhã, Gabriel. E aí, como é que a gente pode avaliar essa situação do CRB? Teve mais tempo, mas também tem desfalques, também vai encontrar dificuldades. E aí? Pois é, acho até que a dificuldade do time do CRB é maior do que a do CSA com relação a esses desfalques. Daqui a pouco o Daniel Paulista vai estar dando a sua palavra também, né? Contando o que ele projeta, quem sabe, para o clássico de amanhã, mas de qualquer forma o CRB vai sofrer ausências, assim, é notório, significativas. Exato. O time do CRB deve se atrapalhar ali, mas, claro, como a gente sempre costuma dizer, né? Daniel Paulista, desde que chegou, vem encaixando o seu time, vai sofrer com desfalques, óbvio, mas quem sabe, né? Tem uma carta ali na manga, pode testar o Wellington Carvalho, né? Que já jogou, mas o Iago Mendonça, talvez, não sei se... Não, pelo amor de Deus, o Rodrigo Veridiano concorda. Brian, fique treinando aí no Ninho do Galo. Iago Mendonça, nem apareça perto do Rei Pelé, pelo amor de Deus. Jesus, quanta mágoa. Tem uma situação porque o desfalque do CSA pode ser coberto por um jogador da função. Do CRB, ele pode colocar um lateral direito na esquerda ou optar pelo Brian, que chegou como um lateral, mas sempre atuou como um ponta, né, como atacante de lado. Acho até pela falta de confiança na época do Marcelo Cabo de colocar o Brian como lateral, como jogador defensivo, né, um lateral que tinha característica mais defensiva. E eu acho muito complicado Sabe o que pode acontecer? A assessoria do CRB entregou parte da escalação. Se a Charlene quiser a escalação, eu já dou hoje. Vai, então fale, que eu quero ver como é que o CRB vem amanhã. A assessoria entregou a escalação. Atenção, Mozart, presta atenção aí, vai. Claro, né? Jogar colocou amanhã, a foto em destaque do ajeitar Prata, do Raul Prata. Então, uma solução muito melhor, a não ser que o Brian tenha arrebentado no treino, é colocar o Prata na esquerda, que já jogou, inclusive fez essa função no Sport, e se benzam, colocar o Reginaldo na direita. Melhor do que colocar Veridiano o Brian e Reginaldo na esquerda, é uma história Prata. fantástica. E é meu amigo. E colocar Reginaldo e o Prata na esquerda. Mas então, aí eu pensaria até puxando, quem sabe, se o Daniel Paulista tivesse assistido o jogo do CSA no último sábado. Com certeza assistiu. Pois filho. Mas aí colocar um jogador mais avançado para fazer a lateral esquerda, não sendo um lateral, sendo um ala. No esquema 3-5-2. Repete os três zagueiros, com mas coloca, assim como o CSA fez, colocou o Felipe Augusto, né, que não dobra, é um lateral, colocou um jogador ali de ponta, né, um jogador que joga mais avançado para preencher aquele espaço ali. Vai ajudar, obviamente, na marcação e também vai ajudar na criação. Só não vai fazer como o torcedor que queria o Negueba no lugar do Claudinei. Aí é complicado. Aí é complicado. Fica difícil, né? Então, vamos trazer, então, né, a palavra do Daniel Paulista, falando um pouco sobre o jogo contra o Sport também, já se preparando pro clássico de amanhã contra o CSA. Trava a língua. Isso. Bom, o resultado, trabalhar com o resultado positivo é o que todo treinador, toda equipe quer, né? Então, essas duas vitórias, com certeza, o astral, a confiança, a motivação, você pode ter certeza que tá em alta dentro do nosso grupo, né? Porque os atletas estão vendo a possibilidade de crescimento dentro da competição, tanto no aspecto de rendimento,
e também no aspecto prático, de números, né? O CRB hoje deu um salto na tabela, ainda tem o desenvolvimento da rodada, mas dificilmente vai voltar à zona de rebaixamento. Possivelmente vai, pela primeira vez, talvez, dentro do campeonato, dormir fora. Para um clube que há uma semana atrás, quando nós assumimos, o clube era o Lanterna, afundado dentro da zona de rebaixamento, somente 4 pontos, e em uma semana, 10 dias, essa chave virou, o astral é outro, o jeito de jogar, o rendimento, então tudo tem acontecido muito rápido, mas estamos satisfeitos aí com a melhora da equipe. Próximo jogo a gente sabe que é o clássico da cidade, é um jogo que vai envolver muita determinação, um jogo diferente de todos da competição, mas aos poucos, com tempo de trabalho, com conhecimento melhor, com certeza na reapresentação, que já começou inclusive para o pessoal que jogou, já estamos trabalhando dentro do vestiário, estão tendo treinamento, para que a gente possa se condicionar, o pessoal sempre está bem, porque quando precisar utilizar, vão estar todos à disposição, já pensando na próxima partida. Aqui é até fácil falar, porque vencemos, mas talvez um dia a mais dentro da recuperação dos atletas, para o jogo do Londrina, mediante toda a dificuldade que a gente tem, foi importante para que a gente tivesse um time mais inteiro dentro de campo, dentro de um gramado tão desgastado. Nós tivemos que fazer a troca do Gilvan e a própria do Claudinei pelo desgaste. São atletas que vieram lesionados recentemente e pela necessidade pularam talvez algumas etapas de condicionamento e hoje estão se dedicando ao mais rápido possível, ficarem na sua melhor condição, mas contribuíram ao máximo. Você citou a entrada do William, teve a entrada do Martin mais uma vez, muito bem no meio campo, os dois, que naquele momento nós precisávamos de um pouco mais de força, porque o Sport estava vindo muito para cima e a gente conseguiu marcar um pouco mais adiantado, e eles cumpriram muito bem o seu papel. A entrada do Reginaldo também deu uma nova saída pela direita, o Brian também começou a se soltar dentro do jogo, e isso fez com que a gente equilibrasse as ações novamente no segundo tempo, e como você disse, talvez um ajuste melhor no momento final, um capricho melhor na finalização, poderíamos até ter feito um placar um pouco maior. Muito bem, aí as palavras do técnico Daniel Paulista, a expectativa dele para esse jogo de amanhã. E aí, meninos? Só que tem um detalhe. Fale. Não sei se o Gabriel e o JP concordam, mas mesmo ganhando do Novo Horizontino, o Moza vai muito mais pressionado do que o Daniel. Porque se o Daniel perde o clássico, vão dizer, terceira partida, o cara tá começando agora, e o Moza perdeu o clássico, aí volta tudo outra vez, né? Pra dizer assim, perdeu o clássico, tá vendo aí, que não servia, devia ter tirado antes. Ou seja, muito mais pressionado. E o detalhe, para vocês também comentarem em cima do que o Daniel Paulista falou aí, interessante, né? Quando perguntei para ele, né? Depois da tempestade, tanta chuva, né? Fiz um trocadilho, a bonança. Aí ele disse, o derby da cidade é muita calma, porque se a gente vence, não é o melhor. E se perde, também não é o pior. Ele chega leve, né, pro clássico, como a gente já citou, foram dois jogos sem sofrer gols. Esse contra o Sport foi muito mais significativo, né, um jogo que ele fez mudanças justamente para suprir o setor defensivo, que era um dos grandes problemas. Só que, assim como o CSA, o CRB tem muito problema também na criação. E aí eu fico questionando, assim, eu fico pensando como é que vai ser esse jogo, porque a tendência, né, o estilo de jogo do CSA é com a bola no pé, né, é tendo a posse de bola, e o CRB, pelo menos nesse jogo contra o Sport, né, esse segundo jogo do Daniel Paulista, foi muito reativo, e esse reativo funcionou, né, um jogo em contra-ataques, é claro que em alguns momentos tendo a bola no pé também. Então, pelo menos dentro da minha previsão, eu espero um jogo com o CSA com a bola no pé, e um CRB sendo um pouco mais reativo. É claro que ele também, o Daniel Paulista, tem que olhar as peças que ele vai ter na mão, né? Tem a questão do Michael, né? Jogador que tem um certo problema de sequência na competição, mas se entrar é muito importante. Mas eu acho que a configuração em campo do CRB, pelo menos na minha opinião, deve ser parecida com a que foi, se não igual com a que foi o jogo contra o Sport. Tá certo aí o nosso querido JP. E aí, Gabriel? CRB, para ser uma equipe reativa, tem as peças com a velocidade necessária para poder ter esse estilo de jogo? Então, esse é o detalhe, né? O X da questão. Como o CRB vai lidar, principalmente com os desfalques, se vai manter o plantel, né? O time que jogou contra o Sport, né? Claro, sem os
os jogadores suspensos, mas se vai manter aquele esquema ali ou se vai mudar alguma coisa para tentar, digamos, agredir mais o adversário, até porque o CSA gosta muito, como o JP falou, gosta de trabalhar bastante a posse de bola, e o CRB acaba, digamos, jogando mais sem a bola, né? Acaba tendo ali mais facilidade quando tá sem a bola, neutraliza bem as ações do time adversário. Então, assim como o CRB já fez contra o Londrina e contra o Sport, a tendência é que faça também contra o CSA, mas aí o CSA também sofre, né, com a ausência do Gabriel. Vamos ver como os dois times vão se Gabriel, portar. Oi. Eu acho, né, uma tendência, eu acho que o melhor estilo de bloquear o CSA é marcando a saída de jogo. Porque o Moza gosta de fazer aquela trocação de passes no campo defensivo. Acredito que vai com 2 zagueiros e os 2 laterais, o CSA, e acho que fazendo essa marcação avançada pode ser um caminho para o CRB, porque você já recupera a bola no campo ofensivo, não tem tanta aquela dificuldade para armar jogadas, porque você já recuperando ali... Mas é um risco também, né? E não precisa aquela velocidade também, que já vai estar lá em cima, né? Mas eu acho que é a melhor maneira para o CRB. Eu acho que, na verdade, para quem tem problema de criação, uma maneira de superar o CSA é fazer uma marcação-pressão já para recuperar essa bola, não só em relação ao CRB, né, como adversário. Qualquer adversário que for jogar contra o CSA e tiver uma marcação muito bem encaixada já no campo ofensivo, recuperando essa bola no campo de defesa do CSA e já tendo ali próximo ao gol adversário, e seria muito interessante. Acho que pode ser um jogo para o CRB. Das últimas 3 vezes, nos meus arquivos, que o Prata jogou pela esquerda, o time dele foi vitorioso. E sabe quem era o técnico do Prata? Quem? O Daniel Paulista, que é o único jogador do elenco que foi jogador do Daniel Paulista. Eu sei que vocês vão dizer, sabe o que isso quer dizer? Nada. Absolutamente. Mas ele pode fazer, inclusive, essa transição. E olha o que eu estou dizendo, que no esquema de 3-5-2, onde os laterais deixam de ser laterais e se tornam alas, o apoio do Reginaldo é muito importante, porque apoiar o Reginaldo é muito bom no apoio. O problema do Reginaldo é o cruzamento, mas no apoio ele é excelente. Tá certo. E o que é que o Iago fala a respeito dessa partida, né? Tem expectativa também para esse jogo de amanhã. Vamos então ouvir o jogador do CRB. Tem um tempo de preparação para o jogo do CSA maior do que eles têm com o contrário, né? Então a gente vai procurar usar esse tempo aí como preparação, entender melhor o estilo de jogo do professor Daniel, que é o que a gente quer otimizar nesse tempo aí maior que a gente tem. E justamente do Daniel, o que o Daniel vem cobrando, né, nessa semana de preparação que vocês tiveram? Vem cobrando para ajustar a defesa, a condição física? Como é que está sendo essa conversa com ele? Então, ele fez ajustes, vamos dizer assim, pontuais, né, do que ele pensa, do que ele entende de futebol, que foram muito bons para a nossa equipe, mas a principal coisa que ele cobrou foi mudança de atitude. E eu creio que isso foi nítido, então isso fez a nossa equipe melhorar bastante, tanto que a gente vem de 2 vitórias, e a gente quer manter essa pegada aí com esse tempo para assimilar o trabalho dele. Pô, vocês no momento de volta, teve aquele vídeo que foram divulgados, vocês cantando, emocionados com essa reviravolta que o time vem tendo. O quão importante é essa união do grupo, esse momento de descontração também, para voltar a engrenar as vitórias? Então, a união ela sempre existiu. O que não estava existindo era o desempenho e os resultados. Então, com os resultados vindo, o ambiente fica mais leve, fica mais propício para esse tipo de situação. E aí, Veri? Expectativa do Iago? Esse é o Iago bom, né? Que é o Iago que é o meio-campista, né? Que vai fazer dupla aí com o Claudinei, é o segundo volante, tem aperfeiçoado, inclusive, os passes também, que era uma deficiência desse jogador, e tem se tornado muito importante no setor do meio-campo, né? Quem tá acompanhando a gente tá dizendo, Selmo Ramon em mais 10, é a escalação do Clube de Regatas Brasil. Não, de forma nenhuma, né? O Diogo Silva, que é um grande goleiro, e eu creio que essa oportunidade na zaga vá para o Wellington Carvalho, que sabe jogar de zagueiro central e também de quarto zagueiro. E depois do Wellington Carvalho e do Gum, esse cara aí que você acabou de assistir, que é o Iago, que o técnico Daniel Paulista não pode nem pensar, né, em não ter um jogador tão importante. E outra, também, está aperfeiçoando o passe, e para quem notou em alguns jogos do Iago, ele tem tentado arriscar também fora da área, que ele chuta muito forte, inclusive é ambidestro, para tentar fazer gols. É muito importante isso de um defensor, principalmente hoje no futebol moderno, Charlene. Tá certo, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, chama você aí o intervalo, meu querido Veridiano, enquanto eu ajusto aqui o meu ponto, e na volta a gente já vai falar sobre o giro da rodada. Para todos os nossos colaboradores, os melhores colaboradores do Brasil. A gente volta já.
É o governo do estado mudando Maceió. Veja como é belo o Parque Linear de Maceió, feito pelo governo de Alagoas na Grota do Cigano. Mais que um parque. É uma grande mudança em toda a comunidade, através do Vida Nova nas Grotas. O parque tem bicicletário, quadras, academia e toda a estrutura para as crianças e para os mais de 40 mil moradores da região. Governo de Alagoas. É o governo do estado mudando Maceió. A Fabão Seminovos está de casa nova. Estamos mais modernos, com novas instalações, uma recepção aconchegante e, claro, muitas opções de marcas e modelos só esperando para você escolher o seu seminovo. A roupa é nova, mas tem certas coisas que não mudam. A Fabão Seminovos continua sendo sinônimo de credibilidade no mercado. Continuamos oferecendo taxas diferenciadas e opções de financiamento exclusivas. E tem mais! Aqui você escolhe o seu seminovo e pode pagar em até 36 vezes no cartão de crédito. Fabão Seminovos, uma nova loja cheia de novidades para você. Muito bem, estamos de volta aqui com o Tá na Rede, na TV Farol. Pois é, nossa primeira semana aqui na TV Farol, segundo dia do Tá na Rede. E eu já agradeço a toda a direção da TV Farol pelo espaço proporcionado à nossa equipe e que seja uma parceria longa. Lembrando que vocês podem também acompanhar esse programa no YouTube, tá? A gente vai deixar disponível no nosso canal no YouTube, Na Rede Oficial. Vocês também podem dar uma passadinha no nosso Instagram, estamos na rede, e também podem observar o nosso portal, portalnarede.com.br. Estamos no clima de clássico, 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, amanhã, CRB e CSA abrem esta rodada às 9h30 da noite no Estádio Rei Pelé. Lembrando que vocês podem acompanhar a nossa jornada esportiva no nosso canal no YouTube. Se inscreve, tá, galera? Se inscreve que a gente quer interagir com vocês durante as nossas jornadas esportivas. Mas vamos fazer o seguinte, vamos passar pela rodada, né? Fazer o nosso giro da rodada. Começa amanhã com CRB e CSA e o estagiário vai colocar aí na tela também os outros jogos que compõem essa 10ª rodada. O programa tem essas coisas, vamos lá. Ah, não, o estagiário colocou a classificação? Vamos falar de classificação, estagiário. Tudo certo, você manda, eu obedeço. O Cruzeiro é o líder da Série B, tá ali na primeira posição, seguido do Vasco. Bahia tá na terceira posição, o Sport é o 4º colocado. Detalhe, viu, Charlene? Sim. Os 4 primeiros, todos campeões brasileiros. Exatamente, é a Super Série B, né, que o pessoal fica falando aí nessa temporada 2022. 5ª posição a gente tem o Grêmio, em seguida... Né? Lembrou o Gabriel, o Grêmio também. O Grêmio também, mas o G4 só sobem 4, então vamos lá. O Grêmio é o 5º, Novo Horizontino está na 6ª posição, Operário é o 7º, Sampaio Corrêa é o 8º, Londrina é o 9º, 10º, Chapecoense. CSA está na 11ª posição, Brusque é o 12º colocado, CRB é o 13º, Ituano 14º, Criciúma 15º, Ponte Preta na 16ª posição, e ali na zona de rebaixamento a gente tem o Náutico na 17ª, a Tombense está na 18ª posição, Vila Nova é o 19º e 20º o Guarani. Então, essa é a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Como eu disse, a 10ª rodada começa amanhã, às 9h30 da noite, no Estádio Rei Pelé, CRB e CSA. Na próxima quinta-feira, continuação da rodada. Em São Januário, a gente tem Vasco e Grêmio, esse jogo às 8 da noite.
No Brinco de Ouro da Princesa, 9h30 da noite, a gente tem Guarani e Vila Nova. E na Arena Pernambuco, também às 9h30 da noite, o Sport recebe a Ponte Preta. Na sequência da rodada, no sábado, no Augusto Bauer, o Brusque recebe o Náutico, esse jogo às 11 horas da manhã. No Jorge Ismael de Biasi, às 4h30 da tarde, a gente tem o Novo Horizontino e o Sampaio Correia. Sampaio Correia. Na Arena Fonte Nova, o Bahia recebe o Criciúma. Esse jogo às 19 horas. E no Soares de Azevedo, a equipe da Tombense encara o Ituano, também às 7 horas da noite. Complemento da rodada, estagiário. Acabou, né? Acabou. Eu falei tão rápido os jogos que eu acabei. Enfim, esses são jogos. Arbitragem, Veridiano, do Clássico. Rapaz, o carioca Wagner Magalhães apita o jogo. Esse é o clássico das multidões. Tem quem goste, tem quem não goste. Na minha modesta opinião, o árbitro da partida complica demais, né? Para muito jogo, principalmente no Campeonato Carioca. Esse que você está vendo aí na tela será auxiliado pelo Thiago Rosa de Oliveira, o trio carioca, o assistente 2, o Carlos Henrique Alves de Lima, o quarto árbitro, sempre local, José Ricardo Laranjeiras. E tem o AVAR também, que é o Silbert Faria, e tem o árbitro de vídeo, né, o do VAR também, que é o Rodrigo Nunes de Sá. Ou seja, o trio carioca, o árbitro de VAR responsável principal também é do Rio de Janeiro. E lembrando que todos esses jogos que você viu aí na nossa tela da TV Farol, nós vamos transmitir pelo nosso YouTube. Você vai lá no YouTube, Campinho Virtual, nós não temos os direitos integrais de transmissão, mas todos os jogos, quando com imagem, replay, é no Campinho Virtual. Todos os jogos na Série B. Eu gostei, porque pelo menos o árbitro é de uma federação forte. É um jogo que todo mundo vai estar centrado, né? Um jogo que só vai ter ele no Campeonato Brasileiro da Série B. Creio que o Wagner Magalhães, árbitro de final do Campeonato Carioca, não vai fazer bobagem num clássico desse, até porque tem o VAR agora, né? Tá certo. Lembrando um famoso programa de televisão, chegou a hora de dar tchau, então todo mundo dando tchauzinho assim, e a gente volta amanhã, tá certo, galera? Amanhã tem mais, tá na rede aqui na TV Farol. Beijo!